Esta foi a quarta Energy and Climate Summit em Évora, em mais uma cimeira internacional que voltou a juntar a academia, a decisão política, os gestores públicos, o setor privado e a sociedade civil num debate sobre o futuro do setor dos transportes. Ao longo de 2 dias, falou-se muito do investimento na ferrovia, de novo material circulante, da mobilidade nas cidades do futuro, com anúncios importantes como o estudo de um novo terminal na linha Évora-Elvas, devido às indústrias do mármore, agricultura e hidrogênio. 25% das emissões vêm dos transportes. E acho que é uma excelente oportunidade para nós o fazermos. Não conseguiremos tirar todos os carros a combustão interna de um dia para o outro. Isso não será possível. Não conseguimos fazer toda a ferrovia. Não conseguiremos alterar o desenho das cidades que no século XX foram desenhados para carros também de um dia para o outro. Haverá sempre o curto, o médio e o longo prazo. Mas nós temos que ter esta noção, devido a estes alertas que temos, que é preciso acelerar. É que depois de termos conseguido nestes últimos séculos fazer a revolução agrícola, depois temos conseguido fazer a revolução industrial, depois de conseguirmos fazer a revolução tecnológica, agora aquilo que temos que fazer é a revolução para a sustentabilidade. E só assim nos vamos tornar guardiões do futuro. Por isso, esta é a hora de agir desta civilização, esta é a hora de agir da humanidade. Falamos em mobilidade, conhecemos os problemas da mobilidade, mas também temos que pensar que a mobilidade tem que funcionar para as pessoas e para o desenvolvimento das regiões. E por isso, a primeira nota que vos queria deixar é centrada no território e na forma paradigmática como o projeto Guardiões, focado na região Alentejo, nos mostra como o combate às alterações climáticas é uma responsabilidade de todos. É importante destacar aqui o trabalho fundamental que o projeto Guardiões tem feito junto do pré-escolar, do básico, do secundário. Já chegámos a mais de 5 mil estudantes a criar consciência, a criar informação, a mudar aqueles que são os hábitos e nada melhor que influenciar os pequenos para podermos fazer a mudança. O setor dos transportes é atualmente responsável, como aqui já foi dito, por cerca de 25% das emissões de gases com efeito de estufa, e o desenvolvimento da ferrovia é reconhecido como um dos instrumentos mais eficazes para atingir a neutralidade carbónica nos transportes, com grande impacto na coesão y desenvolvimento económico do territorio. Es nuestro gran esfuerzo y firme compromiso con ambos corredores europeos, con el corredor atlántico y con el corredor mediterráneo. Y en el corredor atlántico hemos hecho grandes avances y con vosotros lo seguiremos haciendo con la llegada de la alta velocidad a Galicia, con la inminente llegada a Asturias, con los avances en Extremadura y, por supuesto, no quedarán completos sin todas las conexiones transfronterizas y el desarrollo y la unificación de la malla de ferrocarril con Portugal. Sé que contamos con los esfuerzos del gobierno portugués y yo os garantizo que del lado español no habrá retrasos ni frenos. Nuestro compromiso es total y necesitamos de los acuerdos conjuntos en materia transfronteriza y en materia de criterios de diseño y trazado. Neste momento existe vontade política para as concretizar. Neste momento existe capacidade financeira de financiar este tipo de infraestruturas e também de pensar novos financiamentos, favorecendo, tendo uma discriminação positiva relativamente a esta região e também a quem tem comportamentos mais sustentáveis. O país está neste momento a fazer um investimento grande, um investimento como não se via há muitas décadas no desenvolvimento, na expansão e na modernização da sua rede ferroviária. Um dos investimentos mais importantes ocorre, na verdade, neste território, ocorre aqui no Alto Alentejo, é a nova linha entre Évora e Elvas que está atualmente em construção. Na verdade, é o troço mais extenso de nova linha que nós construímos no último século. Permitirá melhorarem muito as ligações entre Portugal e Espanha, mas também as ligações dentro de Portugal e as ligações dentro deste território do Alentejo, quer para passageiros, quer para mercadorias. E como o tempo urge, nós temos que ser mais eficientes, mais concretizadores, para que de facto possamos reverter os inconvenientes que este tipo de mobilidade que nós vivemos até hoje e que foi própria do século XXI possa ser revertida para um modelo que emita menos gases de efeito de estufa e, por consequência, possa de facto ser mais amigo do ambiente. Deve haver uma visão holística que permita, digamos,
que todos os modos se articulem devidamente e que respondam àquilo que é uma das condições que os nossos clientes colocam quando respondem a inquéritos sobre mobilidade. O primeiro, digamos, é a rapidez, o segundo é o conforto, mas o terceiro aspecto refere, digamos, a ausência de intermodalidade fácil entre os vários modos. Sacamos 500 coches que estaban aparcados en todo o centro histórico e o que fixemos foi revitalizar todo o centro histórico, porque unha das cousas fundamentales é que nunha cidade que é un almacén de coches, os nenos non teñen autonomía, os velliños non teñen autonomía, as persoas con discapacidade non teñen autonomía. Entón, o que decidimos foi ou coches ou persoas. E decidimos persoas. E iso implicou que a cidade medrou, que a cidade foi máis dinámica e que a cidade é un referente mundial neste momento. Não? E finalmente o país tinha o PETI, que é o Ferrovia, tem o PNI 2030 e está já a discutir aquilo que é o Plano Ferroviário Nacional, ou seja, aquilo que é o pós-2030. Está já a planear, e isso obviamente para a entidade que executa políticas públicas, que é a Infraestrutura de Portugal, é essencial. Quando nós falamos de ferrovia, estamos mesmo a falar de ambiente e de preocupações ambientais, porque quando nós investimos na ferrovia, estamos a investir no transporte coletivo e a retirar o transporte individual, a retirar carros da estrada. E cada vez é mais importante nós investirmos na ferrovia, até porque percebemos que os comboios são muito mais amigos do ambiente que o transporte individual, o carro, o autocarro e o avião. O que se sabe hoje, de vários estudos que foram realizados no nível europeu, é que não é possível, de todo, atingir as metas da neutralidade carbónica, nomeadamente as metas com que nos comprometemos já a partir de 2030, sem uma forte aposta na ferrovia. O setor dos transportes é um dos mais poluentes, representa cerca de 25% das emissões de gases com efeito de estufa, e o comboio é o modo de transporte mais eficiente e menos poluente de todos, e não é, como digo, de todo possível atingir essas metas sem apostarmos neste setor. Hoje em dia, o transporte individual acaba por ser a maior escolha da grande parte da população, embora seja o transporte que, apesar de tudo, é um transporte que tem mais custos. Mas isto porquê? Porque é o que é mais fiável, é o que tem maior flexibilidade e é o que tem maior capilaridade. Nós temos uma economia naturalmente assentada em bens, em serviços, e isso implica movimentarmos pessoas e movimentarmos mercadorias. E por isso é que nós precisamos assegurar que nos circuitos de logística urbanas as pessoas podem transportar os seus serviços para dentro das cidades de maneira sustentável, podem escoar das fábricas de uma maneira rápida e ecológica, e que as pessoas podem se deslocar do seu trabalho para casa também. Neste momento o nosso país está a fazer uma aposta gigantesca na ferrovia e, como é óbvio, não podemos descurar os outros modos de mobilidade. Mas neste momento, quando se quer fazer a transferência dos modos de transporte rodoviários para a ferrovia, temos que fazer chegar toda esta indústria e o seu transporte de mercadorias à ferrovia. Portanto, é fundamental haver esta articulação. Na componente mais pessoal, também tem que se fazer essa transferência em termos de passageiros. É absolutamente fundamental que os meios urbanos apostem cada vez mais na multimodalidade e na intermodalidade. A intermodalidade, a integração tarifária para outras regiões do país é também ela fundamental. E temos disponível a tecnologia, temos disponível instrumentos financeiros como nunca existiram. E, portanto, cabe aos decisores políticos, autoridades de transportes, às câmaras municipais, às empresas privadas, congregarem esforços para que o país consiga atingir as metas da descarbonização. No segundo dia da 4ª Energy and Climate Summit e depois de abordada a importância da ferrovia na coesão territorial, a intermodalidade foi lançando um profundo debate sobre a utilização do transporte público, não só nas áreas metropolitanas, mas também nas regiões de menor densidade, como é o caso do Alentejo e de outras regiões do país. Eu diria que precisamos de mais e de melhor transporte público. Por um lado, precisamos tirar partido da ferrovia que está em construção neste momento e que tem investimentos avultados que têm que ficar ao serviço das pessoas e, nesse sentido, contrariar uma tendência das últimas décadas de desaparecimento da ferrovia do território. Nós não temos de apenas pensar em soluções de longo prazo que demoram a ser concretizadas, que esperemos que sejam concretizadas, que fazem falta ao país,
temos também de pensar em soluções do dia a dia. Nós não precisamos de captar mais pessoas, que as pessoas já existem. O que nós precisamos é de lhes oferecer transporte público. Na generalidade do país, com exceção das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, não há oferta de transportes públicos que permitem a um cidadão equacionar, largar o seu carro para poder aceder a uma opção de transporte público. A questão da mobilidade é uma questão decisiva para o território. Depois a questão do transporte ferroviário é única, porque, repara, ao longo de anos desinvestiu-se na ferrovia e investiu-se na rodovia. E, portanto, nós necessitamos que haja uma linha do leste efetiva, eletrificada, que haja uma ligação à cidade de Porto Alegre, que haja a ligação que está em construção e que está, de facto, já bastante adiantada, que ligue Sines ao Caia, e, portanto, ou seja, depois com possível ligação a Madrid e também a Lisboa. E isso está em construção e vai ficar em bitola de alta velocidade, por exemplo, entre Évora e Caia, 250 a 300 km, vai permitir também transporte ferroviário de passageiros. Portanto, 2 temas essenciais, muito bem tratados ao longo destes 2 dias. E esta foi mais uma Energy and Climate Summit. Durante estes 2 dias foram apresentadas soluções que vão passar por um novo desenho das cidades, que terão de ter menos carros. No novo desenho da cidade dos 15 minutos, uma cidade que privilegie as pessoas e que já não tenha toda esta quantidade, todos estes metros quadrados ocupados por viaturas em longas filas de espera. Mas também foi falado muito da frequência, da atratividade do transporte público. Um transporte público que deverá ser mais frequente, mais confortável, mais seguro e acessível para que as pessoas o possam utilizar. Portanto, muitas soluções aqui em mais uma Energy and Climate Summit, soluções numa área tão importante como é esta da nova mobilidade do futuro.